Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast da psiquiatria. Obrigado aqui pela sua presença, por nos acompanhar. Hoje eu vou conversar sobre um assunto que é muito importante no tratamento da dependência química, com o Denis Marcelo de Carvalho. O Denis, ele é especialista em dependência química pela Unifesp e também é psicólogo atualmente, clínico da Clínica Terapêutica Novo Mundo. Muito obrigado, Denis, por você se dispor a estar aqui comigo, conversar sobre isso. Seja muito bem-vinda. Obrigado, doutor. Na verdade, para mim, que é uma grande satisfação estar aí com o grande mestre, né? Imagina. De aula com você, na pós-graduação, poder discutir, né, assuntos sobre a dependência química, sobre assuntos relevantes à dependência química, a internação, a projeto terapêutico, a gerenciamento de caso, abordagens, tudo que for necessário aí e se estiver no meu alcance, é claro. Né? Claro que estará. Muito obrigado, Denis. Denis, você que está lá no Novo Mundo, né? E eu também aqui no meu consultório já há muito tempo trabalhando com isso, né? Acaba chegando para a gente casos complexos, né? Sim. Não são casos que o tratamento ambulatorial falhou, ou que tem vários tratamentos anteriores, né? E esses casos complexos exigem aí uma série de intervenções, às vezes de profissionais diferentes, né? Que você tem que ter uma interlocução com o médico, com o psicólogo, com o enfermeiro, às vezes pode ter AT, ou com o médico que ele está na clínica, mas com o médico que acompanhava ele lá fora, com o psicólogo. Quer dizer, é bem complexo esse acompanhamento, né? Bem complexo. Em consultório, muitas vezes eu recebo, né, ou é encaminhado pacientes de média complexidade, de baixa complexidade e de alta complexidade. Né? O que chega na clínica, geralmente, já é o cliente, o paciente que já passou por tudo, né? Já passou pelo atendimento ambulatorial, já passou por consulta e ainda não conseguiu atingir os objetivos de ficar sóbrio, de permanecer limpo. Né? Então, na clínica, o que tem que ser feito na hora que o paciente chega? Né? Primeiro, o paciente tem que ser bem acolhido. Né? A gente vê aí diversas notícias e diversos locais e instituições que, infelizmente, isso não acontece. Mas o paciente tem que ser acolhido, tem que entender qual que é a necessidade do paciente, porque mesmo nós generalizando o trabalho em dependência química, cada indivíduo é único. Ele é único, tem as suas necessidades, tem as suas dificuldades, e para isso é necessário um projeto terapêutico individualizado, né? Onde sim você tem que estar em contato tanto com o psiquiatra que encaminhou, com o psiquiatra da clínica, com o psicólogo, com a enfermagem, com o instrutor físico, né? Até com o pessoal da terapêutica, né? Os monitores, os conselheiros e até mesmo com quem faz limpeza, cozinha, com todos, né? Porque todos os aspectos do indivíduo acabam sendo, né, prejudicados. E a gente está ali para orientar, para mostrar, muitas vezes, uma proposta nova, né, que ainda não foi feita. Agora, qual que é a importância, né, do que a gente chama de gerenciamento de caso? Né? Talvez você pudesse explicar um pouco para a gente assim, o que é gerenciamento de caso, né? O que a gente entende por gerenciamento de caso e como isso pode ajudar
nesse trabalho complexo que envolve, a gente não falou aqui, mas a família também, Sim. né? Como que o gerenciamento de caso pode ajudar nisso? O gerente, ele primeiro tem que, né, avaliar bem esse paciente, porque o gerenciamento, ele ele segue alguns protocolos, porém, cada caso é um caso, né? Então, o gerenciamento ele vai ajudar em todos os aspectos da vida do indivíduo. Você vai ter que entrar em contato com o psiquiatra, com o psicólogo, com a clínica, com o profissional de referência, que muitas vezes ele vem encaminhado para saber qual medicação já foi administrada, que medicação que o psiquiatra vai mudar, ou quais as necessidades, quais são as necessidades da família, quais são os objetivos do paciente, se realmente ele procura uma abstinência total, se ele não procura. Qual é a expectativa que ele cria nesse novo trabalho que está se iniciando. Muitas vezes esse indivíduo vai passar por abstinência, vai passar por um período de adaptação, vai passar por dificuldades. E o gerente de caso, né, ele tem que estar atento a todas essas necessidades do paciente e estar em comum acordo com toda a equipe e com o profissional de referência, para ver qual necessidade, o que vai ser feito com esse indivíduo. Porque você pega casos, muitas vezes, de diversas situações. Né? Então, você tem que, às vezes, ajudar ele a montar um currículo para procurar um emprego, ajudar a voltar a estudar, ajudar a cuidar de questões pessoais da família, com filhos, com mãe, com esposa, no caso. E em todos os aspectos. Então, o gerente, né, o gerente de caso, ele vai olhar e interagir com os outros profissionais. É ele que vai fazer toda uma organização, todo um acompanhamento com esse indivíduo junto com os outros profissionais. Uma equipe terapêutica bem montada, com várias áreas de conhecimento, é muito importante. Eu costumo brincar que assim que a gente precisa montar um time da recuperação, né? Assim, esse time, geralmente, ele tem vários jogadores, aí, né? Assim, vários players, vários... Tem até que deixar uns reservas ali, né? Tem que deixar uns reservas, exatamente. Claro, o paciente é o capitão desse jogo, né? Assim, a gente pode ser especialista, independente, mas ele é o especialista da vida dele, né? Mas você trouxe um aspecto importante, que é o gerente de caso, aí, que a gente chama de, entre aspas, gerente de caso, que é um nome técnico, né? Eu não queria descolar esse termo gerente desse aspecto que a gente conhece do mundo corporativo do gerente. Não é esse gerente, né? É gerente no sentido de fazer a gestão do tratamento. A organização. E a organização, né? Quer dizer, ele tem que saber tudo, então, Denis, do que está acontecendo. A equipe, ela tem que ser mais do que multiprofissional, ela tem que ser interdisciplinar, né? Porque eu não sou médico, eu não medico, mas eu preciso saber qual que são os efeitos colaterais desse medicamento, para que ele está tomando esse medicamento, se ele tem comorbidades, em que aspectos essas comorbidades atrapalham o indivíduo a entrar em recuperação. Então, a equipe tem que ser mesmo interdisciplinar, onde eu sei o que o colega está fazendo. Eu não faço a parte do colega, mas eu sei o que ele está fazendo para poder interagir e ver qual que é o melhor caminho para tomar. A gente não tem uma receita pronta para cada caso. A gente cria junto com o paciente. Eu costumo dizer para os pacientes, eles são protagonistas da história deles, eles não são coadjuvantes. Eles precisam, a participação é muito importante. A medicação ajuda, toda uma equipe bem estruturada ajuda, mas a caminhada é dele. É ele que tem que... E eu acho interessante esse olhar, né, de que que a gente chama tecnicamente de cuidado centrado no paciente, né? E de você ter essa visão, vamos dizer assim, estratégica do tratamento, né? Porque senão você vai criando um tratamento extremamente segmentado, né? Que um está indo
está sugerindo um caminho, o outro está sugerindo outro, e o paciente acaba ficando até perdido no tratamento, né? Porque é muitos profissionais atuando, né? E cada profissional tem a sua conduta. E às vezes se isso não estiver bem alinhado, prejudica o paciente. Claro. Prejudica o paciente. Não que uma conduta X ou conduta Y esteja errada, mas você tem que seguir uma conduta que seja condizente com as outras. Com as outras. Porque a gente trabalha com protocolos, né? Assim, protocolo não é receita. Isso, né? exatamente. O protocolo, ele é um norte para você, né? Assim, ele traz ali os limites das boas práticas, das evidências científicas, né? Mas ele não diz o que você tem que fazer para aquele paciente, né? Sim, aquilo tem que ser construído com ele. Tem que ser construído com ele. Isso é cuidado centrado no paciente, né? Essa visão, né, humanista, né, da psicologia humanista, se eu não me engano, de Carl Rogers, né, a terapia centrada no cliente ou no paciente, ela é importante para se fazer algo individualizado. A entrevista motivacional utiliza muito, né, dessa visão centrada no cliente, onde de início, você analisa em qual estágio que o indivíduo está. Pré-contemplação, contemplação, ação, né? Se está em manutenção, se já está... Dificilmente no término ele alcança. Mas em qual fase que esse indivíduo está para se fazer um bom projeto. Por isso que o projeto tem que ser individualizado. Sim. O projeto individualizado hoje é tudo. Não dá para se falar hoje em tratamento de dependência química colocando todo mundo na mesma régua. Não dá. As necessidades são diferentes. E eu acho que isso é uma coisa importante de se dizer aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Assim, que se alguém te vender, né, uma ideia de que existe um caminho único, né? Assim, olha, o caminho é esse, faz isso, né? Desconfie, né? Porque realmente o primeiro passo, né, como você falou, é essa boa avaliação, né, de um grupo de profissionais, né, que vão trabalhar ali na mesma direção, com os mesmos objetivos, né, de maneira conectada, né, com a expectativa do paciente, com o desejo dele, com a possibilidade dele, né? Porque às vezes a gente quer que o paciente assim, que ele consiga um emprego, mas às vezes nesse momento não dá para ser assim, né? Ele vai fazer alguma coisa um pouco diferente, vai ter uns passos anteriores, né? Até pelas suas limitações. Primeiro, você entender bem o paciente para saber quais são as suas limitações. Não adianta você exigir do paciente que ele esteja numa fase sendo que ele ainda não atingiu. Não atingiu. E assim, eu não acredito em propostas milagrosas, eu acredito em trabalho duro. Porque o paciente, ele para chegar até uma instituição, ou até mesmo para chegar no consultório, ele chega com a vida destruída. Né, em todos os aspectos. E você não reconstitui a vida de um indivíduo com apenas, né, com muita facilidade, apenas em algumas semanas. Há todo um trabalho aí, em conjunto com o paciente, com a família. E muitas vezes você não sabe qual é o resultado. Por isso que eu tenho assim grandes reservas assim com esse termo coaching, né? Assim que você, né, o coaching determina aquilo que é certo. Assim, o coach diz assim, olha, eu vou te mostrar o caminho, né? Assim, já te mostrar um caminho, né? Vai te mostrar um caminho, exato, né? Será exato. que esse é o seu, né? Porque quem que é o objeto principal nessa relação? É o paciente. E não o profissional. Não o profissional, né? Tem que entender as necessidades do paciente. Né? Através de uma boa entrevista, de uma boa anamnese, de um bom exame, né? Um bom atendimento, sem pressa, naquele primeiro momento, para entender o que realmente aquele paciente precisa. A gente precisa ouvir muito, né, Denis? Ouvir bastante.
Ouve bastante, porque é daquilo que ele traz. E muitas vezes o paciente ele não vai confiar em você de primeira. Assim. Claro. Né? Ele chega, muitas vezes até, por exemplo, pegar um caso de um paciente que a mãe trouxe no consultório, ele vai olhar para você assim e vai falar, pô, o que será que eu vou fazer comigo? Então, até você estabelecer ali no setting terapêutico a confiança, aonde o paciente realmente consiga se sentir à vontade, demora um tempo. Sim. Né? Demora um tempinho. Então, é necessário esse atendimento contínuo e dedicado. Por isso que eu falo, é trabalho duro, não é proposta milagrosa. Não é proposta milagrosa, né? Senão nós estamos ali oferecendo aquilo, o mesmo que a droga oferece para o cliente. Né? Que é o resultado imediato, o efeito imediato. Né? Bem que a gente gostaria, né, Denis, que tivesse assim um caminho, que fosse como as outras áreas da medicina, assim, olha, tome esse remédio que a sua pressão abaixa, né? Mas em saúde mental não é assim, né? E acho que isso é importante. Nossa, isso é de uma importância, né? Muito grande, porque eu vejo, principalmente nas redes sociais, assim, né? Você vê muita gente tentando vender caminhos da felicidade, sabe? Assim, né? Quer dizer, a forma mais caricaturada é como você se transformar num milionário, né? Assim, mas, para mim, você oferecer saúde mental desse jeito, né? É a mesma coisa que oferecer um curso para se tornar milionário em 180 dias, né? E não tem essa resposta imediata, porque nós estamos falando de uma construção que vem do indivíduo de anos, desde pequeno. E você não consegue mudar uma estrutura, mexer, nem mudar, não falo nem em mudança, falo mobilizar uma estrutura em pouco tempo, com soluções milagrosas. Né? Pode até fazer isso superficialmente, mas quanto tempo isso dura? Né? O que esse paciente vai realmente assimilar para a vida dele? Sim. Porque a ideia do paciente nos procurar, ou procurar uma internação, um consultório, qual seja o serviço, é porque ele não está bem, ele quer uma mudança. Então, existe uma expectativa do paciente, né, dos familiares, e de que maneira você vai atingir essa expectativa. E uma coisa assim que eu gosto bastante de como vocês trabalham na clínica terapêutica Novo Mundo, né? É que a nossa vida, assim, a gente gostaria que fosse etapas, né? Assim, a primeira etapa, a gente sempre fala disso, né? Primeiro você passa pela desintoxicação, depois você passa por uma etapa de conscientização, ressocialização, depois... Mas, claro, tem essas etapas, mas as coisas não são assim tão determinadas assim, né? Assim, olha, agora você ficou 20 dias internado, acabou a desintoxicação, você vai para a fase de manutenção, né? As coisas na nossa vida acontecem ao mesmo tempo, né? Assim, se ao mesmo tempo que você está desintoxicando, você já está pensando um pouco como vai ser depois, né? O que precisa ser feito para manter, né? Você já vai caminhando nessa direção, né? Eu queria que você contasse um pouco de como que a clínica Novo Mundo trabalha nisso, assim, né? Juntando essas etapas, assim, de desintoxicação, mas já com um olho na ressocialização, por exemplo. Primeiro, não colocando um tempo estipulado. Não existe um tempo estipulado para o tratamento. A gente pode pegar uma média. Vamos colocar o tempo que a maioria das pessoas trabalham. 180 dias, 90 dias, depende muito de cada paciente. Essas fases, elas variam muito de cada indivíduo. Você pegar um indivíduo que tem uma comorbidades, nem só uma, às vezes comorbidades mais sérias, ele vai demorar mais, porque mesmo que ele se desintoxica, ele demora mais para se preparar para voltar à sociedade. Talvez ele precise de um acompanhamento terapêutico, um AT. Às vezes ele pode começar com pequenas saídas e ir aumentando. E nisso você vai trabalhando junto com o paciente, como é que ele vai se sentindo, como que ele vai se readaptando a esse novo estilo de vida. Que é toda uma readaptação, desde o começo do tratamento até o final, e que continua pós-internação.
por anos. Então, esse paciente ele vai ser acompanhado por anos. Então, como que vai ser essas etapas? Não dá para colocar em 90 dias você está totalmente preparado e desintoxicado e vai começar a sua reinserção. Às vezes não. Às vezes pode começar antes. Pode começar antes, né? exatamente. Em cada caso, se você tem um olhar individualizado, aí você consegue fazer essa análise clínica de quanto tempo. E também não só você, existe toda uma equipe. É essa que é a importância de ter uma equipe, o time bem formado, né? Porque você fala com o psiquiatra, você fala com a enfermagem, você fala, né, com o psicólogo e vamos construir. Quando que esse paciente pode começar a frequentar grupos de autoajuda? Quando esse paciente começar a frequentar uma academia fora da instituição? Quando que esse paciente pode fazer uma reinserção social? E na Clínica Novo Mundo eles podem, né, sair? Pode. Tudo ao avaliado. Seu tempo, né? Isso, ao seu tempo e avaliado. E sai com acompanhante terapêutico, vai para academia externa, vai para o beach tênis, vai para atividades saudáveis, vai no shopping, vai na barbearia, começa a trabalhar com o paciente como que é a vida normal. Porque durante muito tempo, isso parece chovendo molhado, né? Falar, que ele tem que... atividades normais. Mas esse paciente deixa de ter atividades normais. Sim. Ele deixa muitas vezes de ir numa barbearia, ele deixa de cortar o cabelo, ele deixa às vezes de sua higiene pessoal. Isso aqui em dependência a gente chama de estreitamento do repertório, né? Quer dizer, o paciente que fica dependente químico, né, para as pessoas que estão nos assistindo, né, eles vão estreitando o campo vivencial, né, que a gente chama. Então, se no nosso campo vivencial está cuidar do filho, levar o filho para a escola, levar ele para as atividades extracurriculares, estar com a esposa ou com o esposo, com o namorado, com a namorada, sair com os amigos. Quer dizer, o dependente químico ele vai tirando isso, né? Ele prefere, ao invés de ficar com a família, ficar sozinho e usar droga. Ele prefere os amigos que usam droga. Ele prefere, ao invés de ficar com o filho, e vai ficando estreitando, né? Vai ficando ele e a substância e o comportamento de uso, né? E aí no tratamento você vai desintoxicar, mas já expandindo um pouco esse campo vivencial. Sim, ele acaba abandonando todas as atividades que não propiciam o uso. Vai numa festa com a família. Mas é um aniversário de criança, não tem álcool. Então não vou. Ou bebe um monte antes de ir, né? E fica ansioso para sair depois. Então acaba deixando de ter essa convivência. E isso tem que ser mostrado para o paciente gradativamente. O retorno a essas convivências e o quão isso é importante. É um treinamento mesmo, né? Um retreinamento. Em TCC, por isso que tem o treinamento de habilidades, né? Treinamentos de habilidades sociais, né? Como lidar, manejo da raiva, manejo dos seus sentimentos. Então, tudo isso tem que ser trabalhado e reconfigurado com o paciente. E esse gatilho para o uso, né, que pode ser um gatilho ambiental, externo, mas tem os gatilhos internos, né? Não sei lidar com os pensamentos, não sei lidar com a frustração, com a raiva, ou com a euforia. Né? Às vezes o paciente não sabe lidar com o excesso de felicidade, né? Com o prazer imediato ali, e fala, nossa. Ele muitas vezes não sabe, porque como se usa muita substância que são alteradores de humor, então há um desequilíbrio, né? Cerebral, né? Neurológico, né? Neste uso. E conforme ele vai ficando em abstinência, ele começa a perceber coisas que ele já tinha deixado de perceber há muito tempo. Né? Coisas pequenas, né? Satisfações pequenas. De estar com a família, de ir num bom restaurante, de ir num cinema, de ir num teatro, de fazer uma atividade física. Ele acaba deixando tudo isso de lado. É como se fosse afunilando, estreitando mesmo, né? Todo o repertório.
E aí é mostrado, aí faz o caminho ao contrário. Por isso que é longo o processo, né? Você vai fazendo o caminho ao contrário. E a gente não pode esquecer que esse indivíduo tem uma relação com o objeto, né, com a droga, muito intenso. Então você está tirando praticamente o doce da criança, né? Então ela vai chorar, ela vai espernear, ela vai sentir raiva, ela vai sentir medo, insegurança, sabe? Então todos esses sentimentos que ela muitas vezes não sabe lidar com ambivalência. Eu quero parar de usar. Por quê? Pelas consequências, mas eu não quero por causa do prazer que ela me dá. Então é um sentimento ambíguo, é ambivalente. E essa ambivalência tem que ser trabalhada. Colocar a balança decisória, trabalhar essa balança decisória com o paciente. Olha, quais são os prós, quais são os contras, aonde você está colocando a sua vida. Sim. E ele precisa perceber isso. Muitas vezes tem uma equipe, né, profissional, né, mostrando para o paciente, mas ele não está entendendo. Não está chegando, né? Por isso que a entrevista motivacional ela é tão interessante, né? Porque ela é uma reflexão, né, que traz o paciente a pensar e chegar às suas próprias conclusões, né? Porque para a gente é bem mais fácil, né, dizer assim, olha, tá vendo, faz assim, né? Mas quem de nós, né, nunca bateu cabeça, apesar dos nossos pais falarem assim, não vai lá que cai, né? Aí você sobe, cai e fala, é verdade, cai, né? Porque apesar de parecer bem notório toda a situação, o indivíduo não enxerga. O profissional tem a maior facilidade, a equipe tem a maior facilidade de enxergar a família, né? Porque vê as consequências. O indivíduo ele não vê só a consequência, ele vê todo um contexto no qual ele está inserido. Tem o prazer, tem o hábito, né? O hábito, aquela coisa de ir buscar a droga, de fazer, o entorno, né? Isso. Eu já tem até todo um contexto. Já até falei aqui uma vez assim, né, de que às vezes o paciente a expectativa do prazer libera dopamina no sistema nervoso central, né? Só o ato de ir buscar, de se programar para fazer o uso, ele já tem uma descarga de dopamina. Já tem uma descarga de dopamina, né? E aí eu tenho paciente que às vezes fala assim, olha, eu nem sinto tanto prazer usando a droga, mas assim, preparar, ir lá buscar, e, né, todo esse preparo, esse entorno, né? Tem todo um ritual. O ritual, exatamente, né? Já está liberando dopamina e piorando a fissura, porque na medida que você libera a dopamina, vai aumentando a vontade. Porque como você não recebe, né, vai vindo aquela... E é em milésimos de segundo que isso acontece. Por isso que muitas vezes os pacientes relatam assim, nossa, eu não sei, a hora que eu vi, eu já estava indo buscar. Isso é uma verdade, mas por quê? Porque na cabeça dele já está tudo automatizado. É automático. É como se dirigir um carro. Você não para pensar, eu vou trocar a marcha, eu vou pisar na embreagem. Não, você vai. Você vê, você vai fazendo automático. Ou você acender a luz, né? Que você acende a luz, você aperta o interruptor, a luz acende, né? Mas quer dizer, uma série de coisas aconteceu ali no fio de cobre de elétrons se movimentando para a luz acender, que nós não enxergamos, né? Mas tem um processo automatizado, né? Que se você que está acontecendo, e se você não se debruçar para ver o que está acontecendo, você vai achar que é um o entendimento, ele distorce o entendimento. Distorce o entendimento. Distorce o entendimento. Por isso que o tratamento individualizado, ele é importante. Ele é importante. Né? Que, infelizmente, não se dá para fazer isso em todos os serviços, né? Gera custo, nós estamos falando, inclusive no gerente de caso, ele também, né, tem essa preocupação, porque qual é a condição que esse paciente tem? E até onde a gente pode ir, o que se pode oferecer. Porque tudo gera custo. Esse paciente precisa de um AT. Ele tem que custear esse AT. O serviço de um AT muitas vezes não é barato. Né? Ele precisa passar por um psiquiatra que tenha especialização na área. Esse psiquiatra custa mais caro. Então, ajudar a família a gerenciar, ajudar o paciente a gerenciar. Inclusive nessa questão financeira, né? Que fica totalmente desorganizado. Para não gerar também expectativa, né, no paciente que não tem a ver com a realidade dele, né? Exato.
E aí gera mais ansiedade, frustração do que ajuda. Aí não se tem o resultado esperado, né? Falta alguma coisa. E tudo isso tem que ser uma conversa muito aberta. Eu costumo dizer assim que seja um pouco romântico assim nesse aspecto, né? Mas eu acho que atender em saúde mental, em psicologia, em psiquiatria, né? Ela exige um aspecto quase de arte, assim, né? Porque você precisa customizar, né? Assim, né? É que nem um artista que, assim, ele usa uma técnica ali específica, mas nenhum quadro é igual ao outro, mas ele está usando a mesma técnica, né? A criatividade é importante. Né? Tem que pensar fora da caixinha, às vezes, né? Tem, porque se você busca um entendimento daquele paciente, daquele contexto, daquela situação, você tem que estar bem presente, entendendo muito bem como está acontecendo. Sim. E isso você vai usar de técnicas baseadas em evidências, é claro, tem que estar sempre, acho que é sempre importante isso, que todo o trabalho tem que se usar técnicas que estejam baseadas em evidência, mas com criatividade. Você pode aplicar uma técnica de um treinamento de habilidade num paciente de diversas maneiras. Você pode fazer isso fazendo um AT, você pode fazer isso dentro de um consultório, você pode dar exercícios para ele fazer. Isso depende muito. Depende muito de qual é a melhor maneira que o paciente vai responder. Vai Trabalha comigo uma enfermeira na minha equipe, vou até trazer ela aqui, algum dia já está convidada. Ela faz atendimento em loco, né? Ela vai na casa, no local, certo? Né? E vai vendo ali o que está acontecendo em loco, né? Isso também tem uma riqueza enorme, grande, né? Eu já fiz atendimento em loco e ali você vê todo o contexto familiar, como que ele se comporta, como que reage. É uma riqueza de informação muito grande mesmo. Fazer a visita domiciliar. A visita domiciliar. Agora, assim, falando em prevenção de recaída, né? Quando o paciente está internado, ele já está ali num ambiente protegido, né? E claro que o ambiente interfere muito, quer dizer, o paciente às vezes ele é ali na internação, mas dentro de casa, com os estímulos do ambiente de casa, alguns conflitos, lembranças, memórias, quer dizer, tudo isso, né? Às vezes faz com que o comportamento dele seja diferente na casa, né? Então, como que a gente trabalha a prevenção de recaída dentro desse ambiente protegido? Primeiro, você passa as técnicas que tem, né, de prevenção à recaída, sempre visando a saída do paciente, né? Porque ali ele vai estar conhecendo a teoria, abordando algumas situações, porém ele não vai vivenciar aquelas situações ali. Tem situações que ele só vai vivenciar a hora que ele sair, junto com a família, no trabalho, com os filhos, com um outro ambiente. E isso muitas vezes é trabalhado no período de reinserção, onde o indivíduo sai e aí ele volta na instituição para trabalhar e abordar questões que ele tem dificuldade lá. Acho que você está falando da licença, né? Assim, que o paciente, às vezes, ele pode sair, ficar um fim de semana com a família e voltar, né? Nesses momentos que a prevenção à recaída, a gente percebe se está funcionando ou não, se ele está aplicando as ferramentas, né, utilizadas na prevenção ou não. Frequentar grupos de autoajuda, né, continuar em atendimento, continuar tomando a medicação, tudo isso para evitar uma possível recaída, que ele pode ter um gatilho a qualquer momento. Né? Os gatilhos, eles vêm. Isso não tem como impedir. O que se trabalha com o paciente é como ele vai agir
perante esses gatilhos, porque os gatilhos vão vir. A gente não tem controle sobre o mundo, mas tem controle sobre o nosso sobre as nossas ações. É isso que eu acho importante o paciente perceber, que ele tem que fazer algo, uma mobilização contra esses pensamentos, esses gatilhos, e ele só vai conseguir isso se ele continuar sendo acompanhado. Então, o trabalho de prevenção à recaída é um trabalho, né, de profilaxia, né, para evitar que se volte ao uso. Ele tem que ser constante e não somente na instituição. Ele vai continuando a acontecer com esse indivíduo mesmo em sociedade, mesmo pós-internação. No processo de recuperação aí como um todo, né? Processo de recuperação, porque ele passa por um período de internação, ou até mesmo pacientes de consultório que não chegam a ser internados. Essa prevenção e evitação de ambientes que te podem gerar gatilhos, lidar com a sua frustração, com a sua raiva, com o seu medo, com a sua insegurança, para evitar buscar a droga como uma alternativa. Porque é o que acontece em algum determinado momento. A droga volta a ser uma alternativa. E esse indivíduo, a partir do que ele entende, ele interioriza que essa não é mais uma alternativa, existem outras alternativas para você lidar com essa dificuldade, aí sim ele já está prevenindo, né, uma possível recaída. Sim. Assim, com relação a essa reinserção social, né, assim, como você vê isso, assim, né, quando a gente começa, porque às vezes a gente fala assim, né, a gente deixa o paciente lá, assim, vamos dizer assim, parado num estágio, fala assim, não é hora de fazer a reinserção social, agora é hora de fazer a reinserção social, né? Não é bem assim que funciona na nossa vida, né? Nossa vida, ela E também não deve ser assim que funciona dentro de um serviço. Acho que a reinserção social, ela tem que começar gradativamente. É gradativo. Então, o indivíduo, depois de um período, ele começa a ir na academia. Começa a ir num grupo de autoajuda, né? Acompanhado. Então, ele está sendo observado. A partir dessas observações, a equipe vai montando um projeto para que ele saia mais vezes, até chegar o momento de ele sair sozinho, né? Sair com os familiares, ir para casa. E através dessas observações, desse projeto que tem que ser feito para aquele indivíduo, a gente vai trabalhando a melhor maneira de ressocializar. Então, tem pacientes que passam mais tempo, demoram mais para começar a iniciar esse processo. Tem pacientes que iniciam antes. Às vezes, tem algumas questões que são muito... fogem do nosso controle. Como, por exemplo, se você tem um paciente que ele precisa estar na empresa. Aí existe uma força maior que exige que ele esteja lá, talvez até antes de estar preparado para estar lá, mas ele precisa estar lá. Então, você tem que correr contra o tempo, fazer o máximo que puder com o paciente, para que ele faça da melhor maneira possível, porque existe o ideal e existe o real. Né? E muitas vezes você não consegue os dois. Por isso que o gerenciamento ele é importante nessa área para discutir novamente. Porque às vezes você faz um projeto terapêutico e no meio desse projeto aparecem alguns imprevistos. E a gente tem que estar preparado para lidar com o imprevisto. Né? Nós, como profissional, tem que estar preparado. Quem muitas vezes não está preparado é o paciente. Mas você tem que estar preparado. Sem que isso signifique uma quebra, né, do processo. Né? Sim. É uma adaptação. Você passa aí por diversas adaptações e ver a resposta do paciente. Através dessa resposta, você vai recriando esse processo. Isso é constante. É constante. E os pacientes, muitas vezes que não estão preparados, acabam apresentando mais dificuldades. E aí também não há nada de errado em retroceder novamente.
Olha, foi, não deu certo, não chegou a recair, mas teve vontade, chegou a pegar o dinheiro para ir buscar droga ou alguma coisa assim, mas não chegou a usar, ou chega a fazer o uso. Então tem que se retroceder para a gente ver aonde que está errando, aonde que está dando errado, né? Não coloco nem como erro, nem do paciente, porque é toda uma construção. E numa construção a gente nem não acerta a todo momento. Vamos imaginar um paciente assim que ele ele se propõe a ficar internado, né? Mas ele precisa eventualmente ter algumas reuniões, né, profissionais, ou fazer algum trabalho, mesmo que não seja com outras pessoas, mas ele precisa entregar um projeto e etc. É possível fazer isso durante a internação? Você acha que é impossível? Não, é totalmente possível. Totalmente possível. Hoje nós temos diversas ferramentas, né, de internet, computador, até mesmo celular. E não dá para pensar mais em internações como se pensava antes, onde você tira todo o indivíduo da sociedade e depois devolve ele. Não. Como se acontecesse um milagre ali, né? Eu pego o seu problema, fico com o seu problema, depois eu te devolvo o problema. Né? É Exatamente. simples. Não pode ser assim. Então, ele tem que aprender. Se ele não tem condições naquele momento, por exemplo, através de uma videochamada, né? Ele precisa fazer uma videochamada com o patrão, com empregadores, com quem, dentro de um contexto profissional ali. Se ele tiver condições de falar, se ele estiver bem para lidar com aquela situação emocionalmente bem, para lidar inclusive com as frustrações que aquela reunião pode apresentar, é feito. Senão ele vai ter que entender que realmente nesse momento não tá. Vai ter que achar outra saída. Vai ter que achar outra saída, né? Mas essa possibilidade, ela é viável, sim. Desde que feita de forma adequada, organizada, supervisionada. Exato. Dentro do contexto do tratamento, né? Quer dizer, isso entra no... Quer dizer, essa necessidade vai entrar ali no projeto terapêutico dele, exatamente, né? E não ser uma coisa isolada. Né? Sim, e tem diversas situações. Pacientes que precisam fazer provas de faculdade, paciente que precisa fazer uma reunião, organizar a empresa, porque ele sai de lá e deixa tudo. Existem coisas que ficaram e ele precisa resolver. Só que tem que ser resolvido se ele tiver condições de resolver. Senão até não vai sair bem feito. Não vai sair bem feito, ele pode até se prejudicar. Então tudo isso tem que ser avaliado. Se existe uma necessidade real, quais são os benefícios, né, de executar essa atividade, essa reunião, ou até mesmo ir até a empresa, né, se isso é possível. Tudo isso tem que ser bem avaliado. Olha, eu acho que esse é um ponto importantíssimo também que você traz, sabe, Denis? E acho que é importante para as pessoas que estão nos assistindo, né? Porque existe uma ideia meio antiquada, meio antiga, né? De que, assim, a internação, ela você tem que afastar o indivíduo totalmente, né? Deixar ele incomunicável, né? E o mais tempo possível, e quando ele sair de lá, ele vai sair, sei lá, como se acontecesse uma virada, que não é assim, né? Comportamento não é assim. A gente muda comportamento treinando aos poucos, né? Então, eu acho que é legal esse modo de trabalhar, né? Assim, que você vai adaptando aí, né? É extremamente personalizado, né? É um tratamento mais artesanal, vamos dizer assim, nesse sentido de que você customiza, né, o tratamento para aquele indivíduo. É claro
que eu não estou falando aqui de todo mundo, né? Tem aquele paciente que está muito grave, está psicótico, aquele paciente que ao encontrar a família ele vai tentar manipular e a família está extremamente vulnerável para sair da internação, né? Então tem esses casos também que às vezes você precisa isolar por um breve período de tempo, né? Mas dizer que isso é para todos, né? Não está correto. Seria colocar todo mundo, como eu falei, na mesma régua. Na mesma régua, não dá, né? para colocar. Só que para isso, né, doutor, a gente sabe que precisa olhar um pouco do contexto histórico da criação das comunidades terapêuticas, né, aqui no Brasil, tá? Porque tem muito do modelo moral incluso dentro das propostas de muitas comunidades. Tem muita conotação religiosa também, né, que impõe, né, para o indivíduo que tem que ser tudo igualzinho, tudo no mesmo modelo. Não que isso seja uma crítica a diversos trabalhos que existem. Muitas comunidades terapêuticas no Brasil fazem excelentes trabalhos. Né? E se você faz um trabalho assim, né? Sei lá, você fala assim, olha, na minha comunidade a pessoa tem que fazer assim, assim. Você pode selecionar pessoas para este perfil. Que tem esse perfil. Né? Isso seria extremamente honesto e tal. Exato. Agora, você vender este produto para todo e qualquer paciente, como a saída milagrosa para qualquer um, aí eu acho que mora quase que uma desonestidade intelectual. É a mesma coisa que você ter uma fábrica de sapatos, onde você só fabrica sapato 38, mas você vende para todo mundo dizendo que o sapato 38 serve para todos. E não serve. E não há nada de errado se você disser assim, olha, quem usa 38, compre aqui. Compre aqui. Né? Basta ter isso. Eu tive agora no Congresso Internacional de Comunidades Terapêuticas, né, cujo tema foi comunidade terapêutica regida por princípios éticos e técnicos, né, assim, né? Eu vejo o movimento, né, principalmente da Febract. Eu trouxe aqui no podcast uma pessoa da Febract, né, que eu admiro muito, que é o Lucas, né? Ele e a Febract vem fazendo um trabalho importante nisso, né? De trazer regimentos para as comunidades terapêuticas, né? Protocolos, avaliação, né? Profissionalizando isso, mas sempre escapa, né? Algumas, porque a gente não tem ainda uma legislação muito formatada para isso, né? Sim, e que existe também muitos modelos, né? A Febract, ela traz aí uma padronização mesmo das comunidades, trabalhando com ética, com respeito, com humanização. Eu fiz curso na Febract, conheço, né, a ideia, né, da Febract, como vindo muito da fazenda do Senhor Jesus, né, que era ali do lado, aqui em Campinas, e sempre foi muito bem estruturado isso, organizado, né? Mas tem essa questão, né, da herança das comunidades e como elas foram formadas, né, aqui no Brasil. Né? Esse é um caminho que a gente tem ainda para... Porque o psicólogo, né, o psiquiatra, o enfermeiro, né, até mesmo o educador físico, eles são profissionais que foram inseridos há pouco tempo nas comunidades terapêuticas. Né? As comunidades terapêuticas vinham com aquela ideia de... Né, aquele paciente que está melhor, organiza, porque essa é a ideia de uma comunidade terapêutica, onde todos não são pacientes, são residentes, são participantes da sua da comunidade. Da comunidade terapêutica. Vamos dizer assim, você monta uma comunidade ali um pouco mais protegida, mais, né, que é quase que uma
uma preparação para uma comunidade um pouco maior, né? Depois que é a comunidade geral, né? Sim, sim. Mas é uma ideia começa excelente. Na micro para preparar o indivíduo para macro. Para macro. Né? E trazendo ali novas ideias, disciplina, né? Tinha o lema da Fazenda do Senhor Jesus, trabalho, oração e disciplina, né? E vinha muito forte, sempre foi forte isso. E a criação de outras comunidades foi, né, baseada nesse tripé que o pessoal chamava, né, de trabalho, oração e disciplina. Aí quando entra a ciência bate um pouco de frente com essa metodologia. E eu acho que a Clínica Novo Mundo, né, traz uma inovação nesse sentido, né, porque ela tem algum aspecto ali de comunidade, vamos dizer assim, né? Mas ela incorpora aspectos clínicos, terapêuticos, profissionais, etc., né? Criando um modelo, né, que você trata a condição médica, de comorbidade e etc., sem, né, isolar o indivíduo da reinserção da sociedade do modo geral. Isso, e da reinserção, né? Como se fosse uma etapa posterior que não pode começar agora, né? Sim. O que eu vejo de mais assim, adequado, que não se rompe, é a convivência entre os pares. Né? Então, o indivíduo que chega, ele vê outros pacientes que estão em outro estágio, ele vê as coisas acontecendo para o outro, e isso, de uma certa forma, o motiva a participar daquela mobilização de mudança. Né? Então, ele vai tem essa coisa da comunidade, onde ele participa de tudo, participa das reuniões, almoçando todo mundo junto, tudo aquilo. Mas tem o embasamento científico. Sim. O psiquiatra que está lá, do psicólogo que está lá, da enfermagem que está lá, sabe? Dos profissionais que vão fazer lá todo uma análise daquele indivíduo para montar o seu PTP, que é o seu projeto personalizado de tratamento. Então, você vê a ciência agindo, né? As propostas baseadas em evidência, e você vê também aquilo que a proposta da comunidade terapêutica, que é a convivência entre os pares, onde você vai se identificando ali, tem algumas reuniões que são, né, baseadas, né, de grupos de autoajuda, que tem toda aquela de partilha de sentimento, de partilha, né, individual, de partilha em grupo, de fazer as atividades em grupo, de fazer o atendimento individual. Então, é uma junção de tudo que você tem hoje de melhor para oferecer. Não é uma proposta milagrosa, né? Não é uma proposta de que não, vem aqui que vai dar tudo certo. Não, nós não sabemos. Tem um público adequado para isso, né? Sim. E nós não sabemos se vai dar tudo certo. O que eu posso dizer é que vamos fazer o melhor possível. Né? Vamos fazer o melhor possível para que isso aconteça. Até porque a participação do indivíduo é muito importante. Em saúde mental, a gente não vende resultado, né? Não. A gente vende processo, ela é um serviço, né? Somos pessoas servindo pessoas. Exatamente. Né? E com o compromisso, né, de fazer... neste processo, utilizar das melhores práticas, das evidências científicas e do nosso melhor conhecimento, experiência e tudo mais, né? Tem muita dedicação. A experiência conta muito também. Sim, experiência, dedicação, gostar do que faz. Né? Eu, infelizmente, já trabalhei em instituição que eu escutei do proprietário que ela não gostava de dependente químico. E eu pensei comigo, mas como assim, né? Como que pode, né? É uma pessoa ter um serviço e não gostar das pessoas que frequentam esse serviço, porque não é fácil. A gente sabe realmente que não é fácil. Nós estamos lidando com pessoas que chegam desestruturadas e muita coisa pode acontecer. E eu acho que você tocou numa palavra que raramente a gente fala isso, né? Que é dedicação. Dedicação.
né? Porque às vezes a gente não adianta te encaminhar para o melhor psicólogo, para a melhor clínica, com todo mundo super titulado e experiente, etc. Se essa pessoa não se dedicar ao seu processo, ao seu tratamento, né? Esse conhecimento não fica no armário, né? Sim, porque o conhecimento ele só serve se ele for bem utilizado. For bem utilizado. Se for bem utilizado, é a mesma coisa que você ter ali você tem uma pá, você tem um buraco a ser aberto. A pá, ela não vai abrir o buraco sozinha. Precisa de um esforço aí. Na recuperação é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você precisa o indivíduo precisa entender que a parte dele é fundamental. Fundamental. Se dedicar. E se o profissional tem que se dedicar muito também, né, às necessidades daquele indivíduo. A gente escolheu uma área desafiadora, mas bastante gostosa, né? A melhor coisa que tem é você ver o sucesso dos pacientes. Não tem coisa melhor. Muitas vezes aquele paciente que você fala, essa pessoa não vai, acho que não vai. E depois de um tempo você vê indo, você vê que passam-se anos, né? E é muito bacana. E recuperar uma vida assim, né? Não tem... eu já tive pacientes assim de me ligarem depois de 10 anos. Fulano, tá, tudo bem? Tudo bem. Mas você é quem, né? Falou, pô, você não lembra de mim? Eu sou fulano, ciclano, te dei maior trabalho. Eu falei, lembro. Pô, tô ligando para te agradecer. Faz 10 anos que eu tô limpo, tô com a minha família, sabe? Tô bem, né? Pô, isso para mim é a maior satisfação que a gente pode ter nessa área, é isso. Né? Denis, nós estamos chegando aqui ao nosso final, né? Infelizmente muito bacana. Temos um tempo aqui, né? Mas eu acho que você trouxe hoje aspectos importantes que a gente nunca tinha talvez se debruçado muito sobre isso aqui, né? Como, por exemplo, essa questão desse mito da internação né, milagrosa, né? Dessa questão da dedicação ao tratamento, né? Do cuidado centrado no paciente, né? Da experiência, né? E desse trabalho bonito que você faz aí atualmente, não só no seu consultório, né, mas também na clínica Novo Mundo, né? Muito obrigado pela sua doutor, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui partilhando essas informações, recebendo essas informações. Para mim isso é muito bacana. Para mim também, eu sempre aprendo bastante aqui, né? Somos eternos aprendizes, né, doutor? Exatamente. E esse podcast tem mesmo a intenção, né? A gente dar um retorno social e povoar também as redes sociais, né? De informações embasadas, né? Porque tem muita coisa, né? Assim, muita gente falando, né? E aqui a gente se propõe a trazer uma conversa séria com base nas melhores práticas aí, né? Com profissionais aí com a sua reputação, com a sua experiência. E muitíssimo obrigado mesmo por você ter vindo. Eu agradeço. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e até uma próxima. Tchau. Até mais.